Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a realidade bíblica da esperança. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está escrito no Salmo de número 42, versículos 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O outro texto base que nós vamos usar para a lição está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 5, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a essência e a natureza da esperança no ponto número 1. No ponto número 2, constataremos a condição do mundo atual sem esperança. Estudaremos também alguns aspectos da parúzia de Cristo no item 3. No item 4, compreenderemos os acontecimentos dos dois atos da segunda vinda de Cristo. E finalizando o nosso estudo, veremos então a realidade do arrebatamento da igreja cristã. A essência e natureza da esperança. Vamos começar definindo então o que é esperança. Esperança é a virtude teologal, ou seja, sobrenatural, que promove uma comunhão mística direta de uma pessoa com Deus, ou seja, a essência divina, o próprio Deus, ao realizar uma comunicação com o ser humano por meio da sua palavra ou de qualquer outra forma, gera na pessoa a oportunidade de livremente viver com Deus e para Deus, contemplando a compreensão e a prática da felicidade, do amor e da fé, isto é, viver jornada feliz na terra e no reino dos céus, independente de qualquer circunstância que venhamos a experimentar em nossa vida. João capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aqui nós temos uma tipificação da felicidade em todos os aspectos, não só emocional, como social,
biológica, profissional, material, etc. A finalidade da esperança. A esperança, como virtude teologal, ou seja, sobrenatural, tem como finalidade responder ao ser humano a sua aspiração em sempre ser feliz, considerando então as suas atividades e o seu viver no dia a dia, no presente, sendo santificado, isto é, separado do pecado e consagrado a Deus, e no futuro, na consumação da vida eterna. Jesus nos ensinou os verdadeiros parâmetros espirituais de felicidade no céu e na terra, através das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E aqui nós podemos então fazer uma leitura bem rápida dessas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 11, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. A grandeza e o centro da nossa esperança. Jesus é a nossa maior esperança, pois é exclusivamente nele que temos a vida eterna, sendo Cristo o único e exclusivo mediador entre o nosso Deus, Pai eterno e toda a humanidade. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos para o item 2 da lição, que agora fala sobre o mundo atual sem esperança. Vivemos num mundo sem esperança em nosso tempo. O amor entre os seres humanos se esfria cada vez mais. As relações morais e sociais no seio da sociedade se degradam. A Terra geme com o aquecimento global e as mudanças climáticas gerando tragédias no clima e no tempo. A sociedade se deslumbra com o saber humanístico, se descuidando de contemplar o amor de Deus e a verdadeira esperança de seu futuro, a vida eterna. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7, nós temos aqui um retrato que representa, tem uma representatividade deste mundo sem esperança na atualidade, deste amor que esfriou, dessas relações sociais que se degradaram. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo. Aliás, na segunda carta a Timóteo. Desculpe, é na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e não na primeira. Diz assim a palavra do Senhor.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Portanto, aqui os males e as corrupções dos últimos dias na sociedade mundial. Neste contexto, ao vivermos neste mundo, então qual é a nossa esperança? A nossa esperança, ela está em compreendermos primariamente a salvação da condenação eterna em Cristo Jesus, que nos concede esta esperança garantida da vida eterna, que na prática se consumará após a nossa peregrinação e passagem por este mundo. Esta esperança, ela tem a sua efetividade mesmo neste mundo, devido à nossa fé em Cristo e pelo próprio Deus, ao derramar em nosso coração o amor divino, pois enquanto aqui vivermos, sabemos que Cristo, nosso Salvador e Senhor, cuida de nós e assim devemos tudo fazer e viver para a glória de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre a parúsia de Cristo e vamos começar pela definição. Parúsia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por Ele mesmo, pelos anjos, pelos apóstolos e pelos profetas. Então, há aqui a anunciação da segunda vinda de Cristo, escrito na Bíblia Sagrada. Então, Jesus, por exemplo, Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio do seu nascimento, da sua adolescência e da sua infância e adolescência, nem da sua vida particular em si. Foram raros as ocasiões, mas Jesus mencionava sempre sobre a sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo chamado planeta Terra. Então, o próprio Jesus profetizou esta sua volta. João capítulo 14, versículos 1 ao 3, Jesus fala disso. 2 anjos do Senhor também, por ocasião da ascensão de Jesus, depois de ressurreto ao céu, em seu corpo, como já mencionei, ressurreto, mencionaram esses anjos que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11, narra este episódio. O escritor também da Epístola aos Hebreus afirma sobre a primeira vinda de Jesus e sua missão, e na sequência ele fala também da segunda vinda
de Cristo ao nosso planeta Terra. Hebreus capítulo 9, versículos 28. Então você pode consultar as notas de aula e ler esses textos bíblicos que vão exatamente dar o respaldo, suportar ao que nós estamos falando aqui em cada assunto. No Evangelho de Cristo, segundo Lucas, em seu capítulo 21, segundo Mateus, em seu capítulo 24, e também segundo Marcos, no capítulo 13, temos registros da vinda de Jesus a este mundo pela segunda vez. Portanto, a Bíblia está repleta de textos bíblicos, de passagens que denotam exatamente a anunciação da volta de Cristo. No item 4 da lição, nós vamos falar sobre os dois atos da segunda vinda de Cristo. A volta de Jesus ao planeta Terra, ela se dará em dois atos, onde no primeiro, Cristo vai resgatar a igreja da terra para o céu. A este evento nós chamamos de arrebatamento. E no segundo ato, Jesus volta agora com a igreja para julgar as nações. Então, neste quadro aí, neste slide, nós podemos, então, no canto esquerdo, na primeira figura do canto esquerdo, a volta de Jesus, o primeiro ato da volta dele, que nós chamamos de arrebatamento. É a retirada da igreja da terra. Depois nós temos a sequência, os eventos que são narrados no livro de Apocalipse. Lá no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, grande tribulação com uma duração de 7 anos, onde nos 3 primeiros anos e meio nós teremos uma aparente paz, e nos 3 anos e meio finais, aí sim, a grande tribulação. E após estes eventos, nós teremos a volta de Jesus no segundo ato, onde ele volta agora com a igreja, que foi arrebatada para os julgamentos das nações. Estes são os dois atos da segunda vinda de Cristo. E por isso nós vamos fazer agora uma definição bíblica, teológica do arrebatamento, com relação ao primeiro ato da volta de Jesus, que nós vimos no slide anterior. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego arpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada. Definimos o arrebatamento como sendo a retirada brusca da igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, isto é, no céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde também os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado, e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado. E no piscar de olhos, juntos subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor para a eternidade com Cristo. Então, na volta de Cristo, que pode ser a qualquer momento, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos fisicamente e espiritualmente terão seus corpos glorificados, igual ao de Jesus. Estes se juntarão e ascenderão aos céus no piscar de olho para se encontrar com Jesus, que estará nos esperando nas nuvens. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53, narra exatamente este arrebatamento. E também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. O tempo do arrebatamento. O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos, só Deus sabe. Porém, devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. Então, nós vimos lá no quadro anterior que exatamente o arrebatamento aí, esta primeira figura da coluna esquerda, antes da grande tribulação, nós teremos então o arrebatamento. Os sinais do primeiro ato da segunda vinda de Cristo. Os sinais que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo foi anunciado por Jesus no Monte das Oliveiras.
Lembrando sempre que o arrebatamento, apesar de não sabermos nem o tempo nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus ele mencionou todos estes sinais aí para a proximidade da sua volta. Logo, nós devemos estar atentos, melhor dizendo, aos acontecimentos de nosso tempo, tendo então todo o cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus. E esses sinais já estão presentes em nossa época, é o que nós vamos ver a partir de agora. Porque os sinais, no caso aí, que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo, foi anunciado pelo próprio Jesus no Monte das Oliveiras. São sinais de ordem espiritual ou espirituais, sinais de ordem moral, sinais na natureza criada e sinais na política e na ciência humana. Vamos apenas mencionar esses sinais, lembrando que nas nossas notas de aula nós temos então a enumeração desses sinais e a descrição de cada um com os respectivos textos bíblicos que mencionam esses sinais. Então, dentre os sinais espirituais, nós temos um conjunto de 6 sinais. E Jesus falou que aparecerão falsos cristos. Isso lá em Mateus 24, a maioria desses sinais que ele menciona. Primeiro, vão aparecer falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé e doutrina de demônios. Todos estes sinais já estão presentes na sociedade mundial cristã. Portanto, são sinais que já denotam a volta de Cristo, a proximidade da volta de Cristo. Entre os sinais morais, nós temos, então, 3 sinais. Ainda em Mateus 24, Jesus menciona isso. Degradação total das relações sociais da sociedade. Multiplicação das iniquidades, dos pecados. Falta de amor. Estes 3 sinais também já estão bem presentes na nossa sociedade. Temos também, na questão da natureza criada, alguns sinais da proximidade da volta de Cristo. E nesse sentido, são 4. Fomes no mundo, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas. Nós também já estamos experimentando todos esses sinais, indicando a proximidade da volta de Cristo. E, por último, os sinais da política e ciência humana. São 3: guerras e revoluções, conflitos entre nações, desenvolvimento da ciência. Portanto, estes são os sinais que antecederão a volta de Cristo e que nós já vemos que esses sinais estão presentes no nosso mundo, sob todos os aspectos já mencionados. Ou seja, são cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que mencionamos aqui nesses registros bíblicos que você pode, mais uma vez repito, consultar nas nossas notas de aula, o que nos indica que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima, mas muito próxima de nossos dias. Com relação ao segundo ato da segunda vinda de Cristo, e aí nesta última coluna e esta última figura, a volta de Jesus em seu segundo ato. No segundo ato, segunda fase da volta de Cristo, ao qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, que se dará ao término da grande tribulação. Este segundo ato consiste na volta de Cristo com a sua igreja à terra para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás e o anticristo e o falso profeta da governança do mundo
para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. Que o anticristo vai estabelecer o seu governo exatamente na grande tribulação. E Jesus volta com a sua igreja exatamente para, vamos dizer assim, aniquilar, destronar o anticristo do poder da terra. Vamos para o item agora número 5 da lição, o último item, que fala sobre a realidade do arrebatamento da igreja. Nós temos algumas provas práticas que esse arrebatamento ele já aconteceu. Em alguns textos da Bíblia há a menção deste arrebatamento, ou seja, as pessoas irão ao encontro de Jesus nas nuvens, sendo arrebatadas num piscar de olhos, num corpo ou em corpos glorificados. Conforme registros bíblicos dos 2 grandes profetas, Enoque e Elias, por viverem uma vida de fé e comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo. Elias, na famosa carruagem de fogo. Enoque foi exatamente capturado, vamos dizer assim, teve o seu arrebatamento aos céus. Estes não passaram pela morte física, estes 2, é o que a Bíblia relata, e foram então vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo, este arrebatamento ele não é uma utopia. Não estou falando aqui de uma utopia. Não estou falando aqui em sentido figurado. É uma realidade. É absolutamente certo que este evento, o arrebatamento, a captura da igreja da terra para o céu, a igreja de Cristo vai ser efetivada. O apóstolo Paulo, ele também narrou uma experiência da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 6, ele narrou uma experiência pessoal que nos indica o processo do arrebatamento, onde ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. A nossa vida depois do arrebatamento, como vai ser? Após o arrebatamento, nós teremos o privilégio de passar pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados pelas boas obras e pelas bodas do Cordeiro também, que é a grande festa e banquete entre a gloriosa igreja e o Senhor Jesus, sendo que em estado eterno viveremos num corpo glorioso, igual ao de Jesus, sem limitações de espaço e de tempo, sem dores, sem doenças, sem sofrimentos, sem injustiças e sem pecados. Viveremos em total adoração e comunhão com nosso Deus em amor e justiça. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 10, fala disso, da questão do tribunal de Cristo, da grande esperança do arrebatamento. E Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 10, fala mais especificamente sobre as bodas do Cordeiro, o encontro desta igreja. Então, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, pelos anjos, pelos apóstolos. Esta é a nossa grande esperança no tempo presente. Esta é a maior esperança que nós temos no tempo presente. A volta de Jesus para buscar a sua igreja. Concluindo então a aula de hoje, nesta lição aprendemos sobre a essência e a natureza da esperança segundo a sua definição, finalidade, o seu centro e a sua grandeza espiritual. Vimos que o mundo secular atual vive sem esperança. Aprendemos sobre a parúzia como sendo a esperança garantida do arrebatamento da igreja cristã, que será nos fins dos tempos levada para o céu para viver eternamente com o Senhor. Estudamos alguns aspectos relacionados aos acontecimentos dos 2 atos da segunda vinda de Cristo, no que se refere ao arrebatamento da igreja e aos sinais da sua segunda vinda. E finalizando então nosso estudo, compreendemos a realidade do arrebatamento da igreja cristã,
considerando as suas provas práticas deste acontecimento, a nossa vida após o arrebatamento e a condição de estarmos preparados para a volta de Jesus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 12, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.